Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Felipe Udi, sou analista CNPI. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o Grupo Prainer, uma small cap aí que eu acho muito interessante, de serviços industriais. Pouquíssimas pessoas falam sobre ela, tá? Uma empresa super transparente. Tem um documento lá de guia de valuation que eles colocam no site de RI deles, que é bem completo, muito interessante. Tem várias métricas que eles usam para fazer um valuation. Então, assim, é uma empresa que já dobrou de valor aí do IPO para cá, mas continua barata, ao meu ver. Então, acho que tem um potencial imenso, né? A gente viu empresas aí de baixo valor de mercado, como a Prainer, que vale uns 300, 400 milhões, como a Mitre. Não veio com resultados bons a Mitre, mas a Mitre já saltou de 300 milhões de valor de mercado para uns 800 milhões de valores atuais, né? Mais ou menos. Então, a gente vê que essas empresas pequenas, mesmo assim com resultados não tão bons, costumam crescer. No caso da Mitre, o resultado estava vindo bem razoável e tal. Mas é uma empresa interessante, veio com resultado ruim, né? Construção civil, mas continua interessante para longo prazo. E a Prainer não, a Prainer vem com resultados bons, tá? Apesar de não ter vindo com um resultado excelente. Então peço para vocês deixarem o like, se inscreverem no nosso canal, seguir nossa página no Instagram. Se tiverem interesse no nosso serviço de análise, o link vai estar na descrição do vídeo. Então vamos lá. Grupo Prainer, tá? O rapaz aqui fazendo serviço aqui de manutenção, não sei, de instalação de alguma coisa industrial. Tá a receita deles aqui, ó. Frente ao ano passado, cresceu 49%, mas frente ao primeiro TRI, que a gente espera que uma empresa de crescimento também cresça, né? Frente ao trimestre imediatamente anterior. A gente vê que cresceu só 5%. Mas também está no cenário ruim macroeconômico. Quem é as empresas que sofrem mais no cenário macroeconômico? A empresa de construção civil, empresa de varejo, né? Empresa de educação também sofre muito. E o setor industrial depende muito do custo de capital, né? Porque por conta de capex. No caso, a Prime é uma empresa industrial, não é uma empresa de capex, é uma empresa de serviços, né? De pessoal. Mas como o mercado industrial depende de contratar a Prime para prestar o serviço, acaba que ela sofre. Então é normal. Uma empresa está sofrendo nesse momento macroeconômico. A tendência é com a queda da Selic ela começar a melhorar, ainda mais que ela é uma empresa mais nacional, tá? E o cenário nacional está muito melhor do que lá fora, no exterior. Então, e às vezes a cotação não vai refletir o potencial da empresa, porque empresas de baixo valor de mercado, como uma Prainer, né, como uma Mitre era, né, a Mitre já subiu um pouquinho, muitos investidores institucionais, né, fundos de investimento, não podem aportar dinheiro lá, porque a liquidez é muito baixa, né? Se ele precisar tirar o dinheiro, se tiver uma volatilidade muito alta, ele tem que prestar esclarecimentos, né? Muito investidor estrangeiro de alto capital que está tirando dinheiro do Brasil hoje, por isso que a bolsa está caindo, porque está tendo uma alta de juros lá no exterior, nos Estados Unidos, na Europa, não vai botar dinheiro numa empresa que tem um valor de mercado muito pequenininho assim, porque não conhece, não enxerga muito bem. Mas isso é uma vantagem para a gente que é pessoa física, tá? A gente vê que apesar de a receita ter crescido aqui 49%, o EBITDA subiu 71%. Tá? A empresa tem várias frentes lá de prestação de serviços. A gente já falou em alguns vídeos no passado, acho que eu fiz um Investor Day da Prainer, né? Ou uma apresentação institucional, e ela vinha melhorando, né? Às vezes revitalizando alguns serviços que ficam mais para trás, largando alguns serviços e incluindo outros. No primeiro trimestre não veio tão forte, né? O EBITDA mais, frente ao ano passado, subiu bem mais do que a receita. Então a gente vê que tem uma alavancagem operacional aqui, né? Repasse de preços da receita superior ao custo do pessoal dela. Opa, passei aqui. Lucro líquido ainda bem pequenininho, né? Aqui está ajustado aqui no segundo trimestre de 2022, né? 9,5 milhões. A margem é pequena, tá? Essas empresas de prestação de serviços, pequena. A gente vê que o ROIC tá bom, tá? Ela tem um custo de capital altinho, tá? O custo de capital da Prime não é baixo. Mas é uma empresa pequena, às vezes também o mercado o mercado das instituições financeiras não oferece uma taxa de juros muito competitiva, porque é uma empresa pequenininha ainda e tal. Mas é uma empresa interessante, ó, crescendo o número de contratos bastante, né? Aqui eles não botaram a base de comparação, né? Mas está com um número de contratos bem grandes, que isso daí vai entrando ao longo do tempo, né? Expansão na América do Norte é ótimo, no norte do país, né? Por meio da unidade de infraestrutura. Então aqui por segmento, né? Receita por unidade. Aqui é unidade de negócio, mas dentro dessas unidades de negócio tem os serviços, né, prestados. Tá? Tem aqui serviços, não sei se serviços, setores, né? Acho que setores seria melhor. Serviços industriais, né? O grosso da companhia. Ela começou a pegar essa parte de infraestrutura agora. Ó. Era bem pequenininha no segundo trimestre. Acho que quando eu fiz a análise dela, institucional, não lembro se era tão. Já tinha esse valorzinho aqui, 34 milhões. A gente vê que ficou mais ou menos estável, mas cresceu frente ao ano passado, né? Um segmento novo. Essa de integridade e inspeção também ficou mais ou menos flat frente ao primeiro TRI, mas é uma unidade com bastante potencial, né? Muita gente investindo nessa parte aí de ESG, de segurança também, de
controle de tragédias, né, prevenção de incidentes, então acaba contratando ela, então tem um potencial grande, mas no primeiro tri a gente vê que ficou bem flatzinho, né? Frente ao ano passado, que a gente vê que teve uma mudança bem positiva. Ganho de eficiência, de botar aqui, ó, aumento de 12% do lucro bruto, cresceu aqui, a gente botar a margem bruta, né, só o aumento. Aí eles botaram aqui, considerando contratos pontuais, né, do ano passado, desse GMAI, né, porque eles tiveram um evento lá de unidade de negócio, eu não lembro se foi aquisição, não lembro exatamente se GMAI, deixa eu ver se eu pesco aqui agora. Aberto aqui. GMAI Priner. Ah, é uma empresa que eles compraram, né? Então tem impacto aqui nos resultados, né? Tem sinergia de top line, sinergia operacional, sinergia às vezes de gasto de capex não recorrente, enfim. Aqui por segmento, né, que seria a espécie de setores, né, que eu falei. Essa parte de petroquímica eles são bem fortes, vem crescendo devagarinho. Tem a parte aí de óleo e gás, também é bem forte, espécie de serviço. Principalmente essa parte de integridade, de prevenção, né, integridade de inspeção. Nesses segmentos aqui de óleo e gás, petroquímica, é bastante crítico, né? Até mineração vem crescendo também. E tem outros aqui, né? Siderurgia, geração, mais comedido, papel celulose bem pequenininho, química também. Mas, em geral, a empresa vem expandindo, né? Aqui por atividade, né? Dentro desses setores, né? Em atividades, a gente vê que a parte aí de acesso, esses andaimes, né, para prestar serviço vem reduzindo ao longo do tempo, eles vêm controlando. Pintura industrial sempre foi uma referência aí do grupo Prime nessa parte de pintura industrial, mais ou menos no nível aí de 2021, né, mais superior aos níveis anteriores. Isolamento também reduzindo. Esse caldeiraria ficou basicamente nulo, né, eles cortaram também. Manutenção civil em nível mais estável. E essa infraestrutura aqui que entrou bastante, né, que infraestrutura acho que seria aqui dentro do segmento aqui de petroquímica, óleo e gás, mas seria dentro dessa unidade de negócio de... Aqui, a infraestrutura que entrou aqui no primeiro tri de 2023, né? Então a empresa vem migrando alguns serviços, né? Cortando outros, que eu falei, né? Caldeiraria, reduzir isolamento. Esse de pintura industrial eles se mantiveram, né? Porque seria algo que eles sempre foram pioneiros aí, referência. Inspeção também, essa parte de integridade também entrou bastante aqui de 2022, 2023. A parte de inspeção, essa parte de infraestrutura. Apesar que a infraestrutura deu até uma segurada aqui, mas é que é 6 meses, né? Tá comparando com 2022 inteiro. Então a tendência é alargar isso aqui no final do ano. A gente vê que não foi um resultado bom, né? Mas também não foi ruim, né? Foi um resultado aí mais ou menos razoável, né? A gente vê que o lucro bruto e o EBITDA saltaram, né? Aqui é o lucro bruto, né? A margem bruta subiu um pouquinho também, a margem EBITDA já caiu. Mas também tem essa aquisição do grupo Maia. Seria interessante se eles botassem a margem bruta por unidade de negócio aqui. Ia ser bem interessante, né? A infraestrutura subindo bastante aqui. EBITDA ainda bem pequenininho, né? 12 milhões. Isolamento pequenininho, serviços industriais é o grosso, né? Principalmente essa parte de andaime. E engenharia de integridade e inspeção ainda bem pequenininho. Então a gente tem que acompanhar esses segmentos aí novos, né? De integridade, inspeção, essa parte de infraestrutura aí, ver se vai continuar crescendo, crescendo, crescendo. Mas já cresceu frente ao primeiro tri, cresceu frente ao segundo tri. Não é um crescimento que a gente espera, né? Resultado mediano da Priner, né? Mas tá conseguindo ter rentabilidade. O primeiro tri foi mais rentável, né? Um pouquinho mais rentável. O segundo tri não tão forte. Margem líquida é pequena mesmo, lucro líquido também, a empresa vem crescendo. Ficou estável, né, de um trimestre para o outro. Aqui eles mostram aqui o CAPEX, né, o CAPEX bem tranquilo. Mais gasto com fusão e aquisição até, né, que eles vêm fazendo. Não, mais gasto é com o CAPEX mesmo, a fusão e aquisição também, um nível aqui mediano, né. Eles botam aqui um ROIC ajustado, um ROIC contábil. O ROIC deles não é alto assim, mas é porque eles não têm um capex alto, né, absurdamente alto. Se a gente chegar a arredondar aqui, vou dar uns 100 milhões por ano de capex. Pô, aí a empresa gera de EBITDA. Fazer aqui de cabeça não sou muito bom não. 35, botar 140, então
a margem, no caso, né? Eles estão, não sei se estão usando a margem aqui, a margem EBITDA, para comparar lá com o ROIC. Tem que ver como é esse cálculo aqui. Tem aqui embaixo falando. Posição necessária pela utilização do NOPAT. O NOPAT você faz um cálculo normalmente entre o EBITDA, EBITDA, descontando o imposto de renda, uma alíquota de imposto, tá? E eles têm um benefício fiscal, né? Então influencia, por isso que essas métricas são muito complicadas, influencia no cálculo de NOPAT, tá? Quando você tem alíquota diferenciada de imposto de renda. E outra coisa, o CAPEX é um gasto lá do fluxo de caixa. E eles usando o NOPAT, né, que pode ser até uma medida contábil, às vezes está mascarando, usando muito, de repente, usando uma medida que não seria a melhor, né, o fluxo de caixa operacional. Não sei se aqui, se é bem próximo, né? Aqui eles têm uma reconciliação. Aqui, lucro líquido de 9 milhões, mais uma depreciação, CAPEX, dividendos do GMAI, tiver que pagar dividendo, bônus, clientes a receber. Aí mostrando aqui um EBITDA contábil, né? Amortização de dívida. Tem um caixa aqui de 80 milhões, né? Um caixa grande, a dívida é de longo prazo. Aí tá com uma dívidazinha aqui razoável, né? 161 mais 77. Mais esses dinheiro aqui que eles têm que... Sellers Finance, que eu não sei exatamente o que é isso. Teria que pesquisar lá nos relatórios da companhia. Mostrando aqui que o ROIC é maior que o WSCC. Aumento no share, realmente a empresa está crescendo, né? Fusões e aquisições, que ainda tem que gerar sinergia, demora um pouquinho. Impulso no seu portfólio, alto custo de colocação, geração de valor, recorde de contratos. Então assim, a Priner, né, o grupo Priner, ela é uma empresa de crescimento interessante, ela costuma aí ter um gasto, um investimento aí que dá um retorno acima do custo da dívida, né? Por isso que a gente tem um ROIC alto. Só que esse cálculo aí de ROIC às vezes é meio esquisito, né? Porque eles não têm um capex muito pesado. Então é claro que o ROIC vai ficar mais alto, né? Geralmente esse ROIC faz mais sentido a empresa que tem capex pesado, para a gente saber, né, como é que está o retorno sobre o investimento do capex. Ela é um gasto mais com o operacional. É uma empresa que está crescendo o número de contratos realmente, está mudando um pouquinho aí alguns segmentos, fez algumas aquisições também, né, que influenciam nesses setores aí de infraestrutura, de serviços industriais, enfim, de integridade, prevenção. E demora a dar sinergia, tá? Tanto no top line, claro que frente ao ano passado a gente vê que já mudou um pouquinho, porque entrou receita, mas frente ao primeiro TRI a gente viu que não está crescendo tanto, como nas demais rubricas, né? Principalmente na geração de caixa, né? O EBITDA. Mas a gente vê que o lucro líquido está bem pequenininho, até por conta do consumo dessa despesa financeira, que eles nem falaram aqui da despesa financeira. Deixa eu voltar aqui para ver, peraí. Eles geraram eu fiz até o cálculo, né? Por volta de... Paguei, né? Tá aí, 130 milhões de geração de caixa. Mas só sobrou... Não, 34 milhões, bota aqui no trimestre, 34 milhões. Mas desses 34 milhões só sobrou 9 milhões. Porque tem muita aí despesa financeira, né? De depreciação tem quanto? 9 milhões de depreciação. Não foi tanta despesa financeira, né? De 34 milhões. Uns 10 aí. Depreciação? Tem um pouquinho de despesa financeira, mas a despesa tá bem diluída, né? Essa dívida por longo prazo parece que não está afetando tanto no curto prazo, apesar de ter uma dívida que não está tão baixinha, não. Mas a lucratividade ainda da companhia é bem pequenininha. Vamos ver se com essa mudança macroeconômica a empresa pode vir a melhorar, né? Esse segmento industrial. Eu acho que a melhora é mais de sinergia da companhia, tá? Do que de mudança macroeconômica. Mas é claro que uma mudança no custo de capital influencia no avanço aí da empresa, principalmente nesse setor industrial. Acho que a empresa tem um potencial grande, tá? Então acompanhar trimestre a trimestre aí. O que preocupa um pouquinho é essa dívida da companhia que está um pouquinho alta, mas faz parte porque ela fez algumas aquisições. Pessoal, espero que eu possa ter contribuído com vocês. Peço para vocês deixarem o like, se inscreverem no nosso canal, sigam nossa página no Instagram. Se tiver interesse no nosso serviço de análise, tem link na descrição do vídeo. Valeu, forte abraço.